Seja bem-vindo à nossa segunda aula. Lembre-se que eu falei na aula passada sobre, no passado, nós não temos prevalência da diabetes tipo 2 e ela ser uma doença moderna. Agora eu vou ler para vocês um estudo recente publicado na World Trends in Diabetes, que diz que desde 1980 a população tem aumentado o índice de pessoas com diabetes. Nessa pesquisa, que foi feita entre 1980 até o ano de 2014, em um grupo enorme de pessoas, incluindo vários participantes no projeto, como, por exemplo, a NCD Risk Factor Collaboration, que envolveu pesquisadores de todo o mundo e analisou dados de mais de 4 milhões de pessoas em 751 estudos diferentes. O que esses estudos mostraram? Isso se chama de meta-análise, análise de grandes grupos. Eles mostraram que a diabetes não só aumentou, como cerca de 108 milhões de adultos tinham diabetes na década de 80, e que em 2014 já eram 422 milhões de pessoas com diabetes do tipo 2. E esse número continua crescendo. De acordo com o estudo, as principais causas do aumento do diabetes estão o envelhecimento da população. Isso aqui é uma coisa interessante. Eles sempre tentam dizer que a população, porque está mais velha, está aumentando os casos de diabetes. Bom, isso de certa forma até pode ter alguma razão, mas no passado a população também envelhecia e o número de diabéticos não era tão alto assim. Outro dado importante, que agora sim eu concordo de forma mais direta, é que diz que as mudanças nos hábitos de vida e a forma em que as pessoas vivem, além de fatores genéticos, impactaram nesse aumento. De todos os fatores, o mais importante foi mudança no estilo de vida. Porque a genética do passado é não muito diferente da genética de hoje. Então, a genética não pode ter sido o fator que desencadeou a epidemia metabólica do diabetes. E muito menos também queria colocar toda a culpa no fator de que a população, por começar a envelhecer mais, por acesso a uma melhor saúde hospitalar, tenha aumentado os casos de diabetes. O que realmente aumentou os casos de diabetes foi a alteração alimentar, como dissemos na primeira aula. Isso foi o que realmente impactou. Também é bom lembrar que na primeira aula eu falei sobre a cidade de Nauru. Em Nauru, tivemos a combinação de dois fatores. O fator da alteração no estilo de vida daquela população, que foi o fator que desencadeou, mais uma população com predisposição genética à diabetes do tipo 2. Lá nós tivemos uma população com muita facilidade para desenvolver a doença, ou seja, geneticamente propensa, e o fator principal, que foi a alteração no estilo de vida. Então, enquanto a média em muitos países, como os Estados Unidos, é em torno de 11%, Nauru chega a ser 3 vezes maior, a 33%. O que diferencia Nauru dos Estados Unidos são fatores genéticos. Mas em ambos os casos, sem uma dieta inadequada, os valores seriam praticamente zeros ou próximo a zero em casos de diabetes do tipo 2. É claro que a diabetes no passado ela também existia, mas a prevalência praticamente absoluta era diabetes do tipo 1, que é uma doença autoimune, a qual nós não tentamos abordar em nosso programa. Sendo assim, o que estamos aqui falando são sobre diabetes tipo 2, uma doença metabólica ligada diretamente ao estilo de vida inadequado. Continuando o estudo. A aula de hoje iremos falar, obviamente, sobre as complicações do diabetes do tipo 2. Já falamos um pouco na aula passada, mas hoje vamos falar de forma mais profunda. O que provoca as complicações da diabetes do tipo 2? Primeiro, você tem que entender que está ligado à elevação glicêmica. Segundo, você tem que entender que está ligado a processos oxidativos. Por isso que nosso protocolo é todo baseado em redução da elevação glicêmica e redução do estresse oxidativo. E como isso funciona? Como funciona o metabolismo glicêmico de forma bem simplificada? Você come um alimento, vamos falar, por exemplo, um pedaço de pão. Esse pão vai ter uma digestão rápida, porque é um carboidrato de liberação rápida. Isso vai ser absorvido pelo seu organismo e entregue na corrente sanguínea na forma de glicose.
A glicose, uma vez liberada, ela vai percorrer a sua corrente sanguínea e geralmente no tecido muscular ela vai ser absorvida. Mas obviamente todo o corpo ele pode usar glicose, incluindo o próprio cérebro. Mas o que acontece? Como o açúcar chega muito rápido na corrente sanguínea, é preciso fazer com que ele entre dentro das células. E para entrar na célula, um outro hormônio tem que ser secretado pelo pâncreas, que é a insulina. A insulina ela é produzida nas células betas pancreáticas. As células betas do pâncreas têm que produzir uma carga alta de insulina quando há uma carga alta de glicose. Carga alta de insulina sendo produzida por muito tempo provoca danos às células betas pancreáticas e a morte dessas células, reduzindo na capacidade do organismo de produzir insulina. A redução da produção de insulina é uma das causas diretas da diabetes do tipo 2. E o que causa? Sobrecarga da produção de insulina pelas células betas pancreáticas, causadas por uma overdose de glicose na corrente sanguínea constante. Essa quantidade absurda de açúcar na corrente sanguínea também vai impactar as células aonde elas vão se encontrar. Quando a célula chega, ela precisa ser entrada através da insulina. Lembra do hormônio que eu falei que é secretado? Ele é secretado para abrir a membrana celular para a entrada de glicose. Então, a insulina ela se liga em uma parte da célula chamada de receptores de insulina. Só o que acontece? Como você tem muita insulina chegando ali, e isso cria um processo chamado de estresse oxidativo, radicais livres, ou seja, estruturas oxidativas, começam a degradar os receptores de insulina. Receptores de insulina estragados dificultam a captação da glicose porque não vai ter aonde se encaixar a insulina. E com isso, com a dificuldade maior da glicose entrar na célula, ocorre um processo chamado de resistência à insulina. A resistência à insulina ocorre por defeitos nos receptores de insulina. E o que causa esses defeitos é glicose em alta quantidade na corrente sanguínea, em primeiro lugar. Em segundo lugar, altas cargas de insulina na corrente sanguínea por causa da alta carga de glicose. Então, alta glicose, alta insulina, danos nos receptores de insulina. E o que esse processo causou no final das contas? Causou resistência insulínica maior, por danos nos receptores, e falência da função do seu pâncreas progressiva. A falência do pâncreas, se não for resolvida, ou seja, se você não normalizar a glicemia, você pode perder totalmente a função do pâncreas e só poder tratar a sua glicemia com o uso de injeções de insulina. É claro que nem todo mundo que usa insulina necessariamente perdeu a função do pâncreas. Isso é um estado mais avançado de quem tem diabetes tipo 2 e não trata ela corretamente. Mas, quando você atinge a necessidade de utilizar medicamentos, já demonstra que você está perdendo a função do seu pâncreas. Quando você usa sulfonylureas ou qualquer outra medicação que estimule a produção de insulina, isso significa que você já perdeu mais ainda a sua produção de insulina. E quando você precisa utilizar insulina de forma regular para auxiliar, ainda que seja apenas uma carga, isso demonstra que você perdeu ainda mais a sua produção de insulina natural. E quando você precisa utilizar insulina antes das refeições, significa que a sua perca de insulina já alcançou níveis muito altos. Então, quando alguém, como aluno, me diz a medicação que está utilizando, eu já sei mais ou menos como está funcionando o seu pâncreas. Porque foi exatamente o que eu falei. Quanto mais você perde a função do pâncreas, mais medicações vai ser lhe dada. E quanto mais medicações é dada, significa também, da mesma forma progressiva, que a sua resistência insulínica tem aumentado. O aumento da resistência insulínica está ligado diretamente ao aumento de glicação, ao aumento da hemoglobina glicada. Inclusive, quando vocês fazem aquele exame chamado de hemoglobina glicada, ou H1BC, se não me engano o nome, é exatamente isso que você está verificando, a quantidade de glicação. E o que é a glicação? Estresse oxidativo. Quanto maior a glicação, maior o seu estresse oxidativo. Combater o estresse oxidativo é combater diretamente a glicação. E é exatamente aí que vem todo o segredo. Falando em doenças causadas pelo diabetes, eu irei falar aqui diretamente das principais. Geralmente quem tem diabetes costuma também ter hipertensão.
Por sinal, a hipertensão ela traz mais problemas, pelas minhas observações, do que a própria diabetes. E o que acontece? O mesmo processo errado, de cotidiano de vida errado, que você cria para gerar o diabetes, e o que é o cotidiano errado? Alimentação errada, em primeiro lugar, sedentarismo em segundo lugar, estresse emocional em terceiro lugar. Esses 3 pontos também estão ligados diretamente, adivinha, à hipertensão. Má alimentação, falta de exercício e estresse. Quando você tem a diabetes mais a hipertensão, você também costuma geralmente ser um pacote, né? Um pacote de porcaria, de problemas, aumentar, criar outros problemas. É óbvio que você pode ter esses outros problemas sem ter hipertensão, mas geralmente estão mais associados para quem tem diabetes com hipertensão. Você vai ter um problema que é o problema renal, que está muito ligado à pressão alta. Muitas pessoas têm somente pressão alta e problemas renais sem ter diabetes. Então, diabéticos com problemas renais geralmente vão ter hipertensão. Tá? Não é uma regra, mas é um padrão comum. E o que acontece? O sangue muito... A pressão arterial muito alta, seguido de muito açúcar na corrente sanguínea, destrói os néfrons. Destrói os filtros dos seus rins. Então, problemas renais está ligado a excesso de glicose na corrente sanguínea e pressão arterial geralmente alterada. Algumas medicações também estão ligadas a problemas renais, mas eu não iria abordar isso aqui em nossa aula. Quando você controla a glicemia e quando você controla a hipertensão, você controla também complicações renais, principalmente na fase inicial. Se você é diabético do tipo 2 e está tendo complicações renais, o primeiro passo é controle da pressão arterial e controle da glicose na corrente sanguínea. Isso vai lhe ajudar a reduzir os danos oxidativos, olha novamente a minha palavra, danos oxidativos aos seus rins. Outro problema não muito diferente são os problemas oculares. Por exemplo, a retinopatia diabética. Quais são as causas? Basicamente as mesmas da nefropatia diabética, ou seja, da renal. Por quê? Porque exatamente os mesmos 2 problemas, pressão alta e glicose excessiva no sangue, danificam os olhos. E isso causa doenças oculares e a principal é a retinopatia diabética. Então, diabéticos que estão fazendo tratamento para a visão, a primeira coisa que deveriam estar fazendo, novamente, era reduzir a elevação glicêmica para reduzir a glicose na corrente sanguínea e reduzir o estresse oxidativo para reduzir os danos oxidativos que estão ocorrendo nos olhos. Então, novamente, uma dieta de baixa elevação glicêmica antioxidativa ajuda com problemas de retinopatia diabética. E qualquer outro problema de visão que o diabético possa estar tendo. Outra causa muito comum, essa até mais corriqueira, porque já costuma aparecer na fase inicial da diabetes, é a neuropatia diabética. Geralmente formigação nos pés e às vezes também nas mãos. E qual é a causa da retinopatia diabética? Não, minto. Da neuropatia diabética, desses formigamentos? Exatamente isso. O sistema nervoso está sendo destruído por causa de excesso de açúcar no sangue e também, muitas das vezes, descontrole da pressão arterial. Mas nesse caso, em específico da neuropatia diabética, é o excesso de glicose na corrente sanguínea. E a má circulação. Má circulação e excesso de glicose. E o que acontece quando você tem uma dieta de baixo índice glicêmico antioxidativo? Você reduz o estresse oxidativo e você diminui a glicose na corrente sanguínea, que ajuda a corrigir os problemas de neuropatia diabética, ou seja, aquele formigamento, aquela perda da sensibilidade vai ser também reduzida. E o que demonstra isso? Todos os estudos acadêmicos demonstram que antioxidantes são bons para reduzir a neuropatia diabética. Um bom antioxidante para a neuropatia diabética, por exemplo, é a cúrcuma, que pode ser potencializada com o uso da peperina, que é a pimenta preta. Chás para controle do diabetes podem, principalmente quando antioxidantes, como por exemplo chá verde, serem bons para o tratamento da neuropatia diabética. Mas mais do que chás, ou cúrcuma, ou qualquer outro composto que você vem ingerir, o mais importante é ajustar a sua dieta e prática de atividade física.
prática de atividade física regular e dieta adequada, como queremos lhe ensinar, ajuda a tratar neuropatia diabética. Já falamos dos olhos, já falamos dos rins, já falamos dos pés e já falamos do coração. E agora que você já sabe os principais problemas do diabético, minto, ainda falta falar de um que estava ligado também à má circulação e aos pés, que é o problema de cicatrização. O que acontece é, quando o sangue está muito cheio de açúcar e a circulação periférica se torna ruim, lembra do caso dos rins e dos olhos? Você vai ter dificuldade de transporte de nutrientes para as células. E isso atrapalha os processos de cicatrização, que geralmente são nas extremidades do corpo, ou seja, próxima à pele. Má entrega de nutrientes que permitem fazer a cicatrização fazem com que a cicatrização não ocorra. A perca da sensibilidade, normalmente nos pés, faz com que você não sinta que houve uma lesão. E isso pode trazer complicações, incluindo amputações. Amputações, de forma geral, a maioria é causada por problemas com diabetes. A diabetes é a principal causa de amputação hospitalar. É muito ruim você ir no hospital e ver alguém que perdeu um dedo, alguém que perdeu o pé, alguém que teve que amputar até a canela. E isso é muito comum em quem tem diabetes do tipo 2. Infelizmente, quando não se trata a diabetes de forma adequada, isso tende a acontecer com quem tem diabetes e não se cuidou. Mas a boa notícia é, se você controla a elevação glicêmica e pratica uma alimentação adequada antioxidante, faz atividades físicas regulares e evita o estresse, obviamente que isso não se tornará algo comum para você. A probabilidade de você chegar a qualquer um desses quadros que foi citado atrás como causas do diabetes e suas complicações, para você será reduzida. E agora vem uma questão interessante. Quanto tempo isso leva para começar a ocorrer? Quanto tempo eu preciso para começar a melhorar meu organismo, para sentir os efeitos? A partir de uma primeira refeição adequada feita, de baixa elevação glicêmica, você já começa a ver que você não vai ter a elevação glicêmica alta. E aí você já começou a tratar e a ver os sinais. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse milagre acontecer? Olha que legal. Eu faço uma refeição adequada, como eu quero ensinar vocês. Antes da refeição, você vai fazer uma medida de glicemia, ou seja, vai medir a sua glicose. Vai comer a refeição certa, que eu quero ensinar vocês, que é uma refeição de baixa elevação glicêmica, hiperantioxidante. Depois de 1 hora, você vai medir a sua glicemia. A sua glicemia vai ter uma elevação negativa, ou seja, ela pode cair em até 15%, já tive vários alunos que ocorreram isso, ou uma elevação de pico de até 25%. A média de elevação glicêmica de uma dieta correta é em torno de 10 a 15%, com picos de até 25%. E o que isso significa? Que esse açúcar, se você ingerir uma refeição a, por exemplo, 110, sendo diabético, você vai atingir no máximo 135 a próximo a 140, o que é totalmente fora da faixa de diabetes. Se você faz uma refeição a 120 ou a 140, vamos fazer de conta que você está a 150. Se você tiver a 150 antes da refeição e fizer essa refeição, o esperado é que você atinja menos de 190. Geralmente, vai ficar em torno de 150 para 180, 175, se fizer correto a refeição. Agora, isso se fizer correto. O que acontece após 1 hora da refeição com uma dieta padrão ensinada por nutricionistas? Todos os testes dos meus alunos com refeições padrões ensinadas por nutricionistas, se ele começasse a 150, a elevação dele glicêmica subia no mínimo 60%. E o que significa subir 60% sobre 150? Significa que você vai aumentar em torno de mais 90 pontos no medidor glicêmico. Você vai subir de 150 para 240 aproximadamente. Algumas pessoas atingiram valores superiores a 280, partindo de 150, quase que dobravam. E o que isso significa? Que você descontrolou a sua glicemia. Dietas padrões ensinadas por nutricionistas, quando
melhor aplicadas têm elevação em torno de 50%. Dietas low carbs, entre 40% a 55% de elevação glicêmica. A melhor dieta depois da minha, ou seja, a minha melhor, a que vem melhor, é a dieta de zero ingestão de carboidrato, praticamente, que é a dieta cetogênica. Essa vai ter elevação glicêmica em torno de 20% a 35%. Sem ingestão de carboidrato, ainda assim há uma elevação glicêmica maior do que a dieta de baixo índice glicêmico. Eu nunca consegui descobrir exatamente o porquê isso é provocado, mas uma das minhas suposições é porque a dieta cetogênica ela é uma dieta oxidativa. Ela não ajuda a reduzir a resistência insulínica diretamente, como a dieta de baixo índice glicêmico antioxidante. Exatamente por um fator simples. A dieta cetogênica ela foca tanto em não ingerir carboidrato que se esquecem que a maioria dos antioxidantes, que são compostos ativos que bons para a nossa saúde, que combate diabetes e muitas outras doenças, está exatamente nos carboidratos. E uma baixa ingestão de carboidrato também é uma baixa ingestão de antioxidantes. Ou seja, uma boa dieta com bons carboidratos, ela se torna melhor do que uma dieta com redução drástica de carboidratos. E o que isso significa na prática? Significa que você pode ter um controle melhor que a dieta cetogênica, com menor custo financeiro, porque a dieta cetogênica, por ser uma dieta baseada em alta ingestão de proteínas e gorduras caras, faz com que você gaste muito do seu dinheiro com alimentação. Aderir a um programa nosso de baixo índice glicêmico antioxidante em relação a uma dieta cetogênica é uma economia anual em torno de 5 a 7 mil reais só na dieta. Então, pense bem. Antes de você embarcar num programa de dieta cetogênica, além de ser mais restritivo, mais complexo e requerer um acompanhamento médico muito mais presente, você ainda vai ter um gasto financeiro em torno de 5 a 7 mil reais a mais só em alimentos. E não é porque você vai estar comendo alimentos melhores, mas sim porque você não pode comer carboidratos. Então você precisa comer, por exemplo, muitos compostos, por exemplo, como farinhas de amêndoa. E a farinha de amêndoa hoje custa geralmente acima de 100 reais. Aqui na minha região está em faixa de 120 a 135 reais o quilo. Fazer receitas usando farinhas de amêndoas e outras farinhas caras, muito comuns na dieta cetogênica, vão gerar um alto custo financeiro. Se você não fizer uma dieta cetogênica dessa forma, você vai fazer uma dieta cetogênica à base de ovo, folhas e amendoim. Muitas pessoas não conseguem ficar porque não têm condições de bancar uma dieta cetogênica correta e começam a fazer dieta cetogênica de pobre, que é comer o que eu acabei de falar, e vão ficar, obviamente, entediados e não vão conseguir manter isso por muito tempo. Então, para ter uma dieta cetogênica, tem que ter dinheiro. Já a dieta de baixo índice glicêmico, ela é feita com alimentos naturais de baixo custo, o que lhe permite uma economia, inclusive em comparação com a dieta tradicional. Ela pode ser de 10 a 15% mais barato que uma dieta tradicional, lhe trazendo uma economia extra em torno de 100 reais ao mês em comparação à dieta que você já está fazendo. A dieta cetogênica é a dieta de baixo índice glicêmico que eu ensino, desculpa, ela é mais efetiva para a sua saúde do que a dieta considerada como mais efetiva atualmente, que é a dieta do Mediterrâneo. E o que é a dieta do Mediterrâneo? Olha que interessante, dieta do Mediterrâneo. Ela é considerada a dieta mais saudável e a mais recomendada para a saúde de forma geral para a população mundial. E o que essa dieta tem de especial? Olha a minha sobrancelha mexendo, ó. Ela é antioxidante. A dieta do Mediterrâneo é uma dieta muito boa para o controle do diabetes, só que ela não foi projetada para o diabetes, mesmo assim ela tem bons resultados. Ela é obviamente inferior à dieta cetogênica, por isso que eu não citei ela antes, mas ela tem uma coisa muito boa, por isso que eu falo a importância da antioxidação. A dieta do Mediterrâneo é uma dieta antioxidativa. E olha que interessante também, existe uma dieta desenvolvida somente para tratar a hipertensão arterial, que também, adivinha, é muito boa para tratar o diabetes. Essa dieta se chama DASH. D-A-H. Não, D-A-S-H. É uma palavra inglesa que significa diet, dieta. A, né, de approach.
que significa adequada, S de stop e H de hipertensão. Ou seja, a DASH é uma dieta criada para parar com a hipertensão. Essa dieta tende a curar a hipertensão, de acordo com os estudos, em torno de 15 dias. Especificamente, eu nunca fiz o teste para ver se ela realmente leva somente 15 dias para curar a hipertensão. Mas a dieta de baixo índice glicêmico antioxidante realmente consegue, em prazos bem próximos a esse, controlar a hipertensão arterial. Exatamente por que eu estou falando da DASH? Porque a DASH é uma dieta antioxidante. E por ser antioxidante, ela também ajuda a controlar a diabetes, mesmo não sendo produzida para o controle do diabetes. Posso dizer que a DASH seria a terceira melhor dieta para o controle do diabetes, seguida bem de perto da dieta do Mediterrâneo, também muito utilizada para o controle do diabetes. Tanto a dieta DASH quanto a dieta do Mediterrâneo são boas, ou excelentes, melhor dizendo, para controle e até mesmo a cura da hipertensão. A dieta de baixo índice glicêmico que eu estou oferecendo a vocês, antioxidante, ela é superior à dieta DASH, à dieta do Mediterrâneo e até mesmo para o controle da elevação glicêmica em relação à dieta cetogênica, a qual não tem nem carboidrato. Então não há nenhum programa a qual eu tenha estudado que ultrapasse o efeito benéfico do nosso programa. Exatamente porque abordamos o todo na questão da alimentação. Abordamos a questão da elevação glicêmica e abordamos o efeito oxidativo para ser tratado. E o que é a questão da elevação glicêmica? Já que eu falei de complicações glicêmicas, o que tem a ver com glicêmica? Quando você come, imagine que você está fazendo uma curva, né? Começando aqui a curva, né? Começou aqui com, vamos dizer que está a 150, né? Aqui, nesse pontinho aqui, ó, no meu dedinho, olha o meu dedinho, 150. Você comeu uma comida comum, ó, você vai vindo e vai subindo. Em 1 hora, você já ultrapassou a altura da tela que eu acabei de mostrar e vai abaixando e depois tende a seguir ainda alto um pouquinho. Ou seja, você começaria aqui e terminaria mais ou menos aqui. Aí lá depois de 6, 7 horas sem comer, que você vai estar normal, o que você começou, aqui na ponta. E o que eu ensino vocês a fazer? Em vez de fazer esse pico daqui, olha, lá em cima, que é uma hiperelevação glicêmica, eu faço você vir, comeu, você vai subir, menor e vai descer. E vai seguir reto. Quando você para de fazer esse pico gigante de elevação glicêmica, você começa a controlar a diabetes. Reduzir os picos glicêmicos para pequenos picos glicêmicos promovem o controle da diabetes. Em alguns casos, imagine que a diabetes está aqui. Quando você come, em vez dela fazer o aumento, o seu gasto metabólico é maior e você cai um pouquinho e vem em linha reta. Ou seja, você faz o inverso. Interessante é que isso eu observei na prática dos meus alunos e eu não encontro muito isso na literatura científica. Talvez seja uma coisa que eu tenha conseguido desenvolver com o meu programa que eu nunca encontrei em outro programa. Pelo menos eu nunca li, né? Talvez alguém tenha relatado, mas eu nunca li sobre glicemia cair em vez de gerar pico em 1 hora. E é exatamente sobre isso que eu estou falando com vocês. Evite as complicações das diabéticas. Adote uma dieta de baixo índice glicêmico antioxidante. A dieta de baixo índice glicêmico ela é rica em alimentos de baixo índice glicêmico. Existe uma tabela de índice glicêmico, isso não é feito da minha cabeça, isso é feito a partir de dados científicos. Eu projetei o programa para fazer com que a dieta de baixo índice glicêmico fosse muito mais efetiva do que o padrão. Existem outros profissionais que já desenvolveram dietas de baixo índice glicêmico. Na verdade, o cara que criou a tabela de índice glicêmico, ele criou exatamente para ensinar diabéticos a terem controle da glicemia. Muitos nutricionistas sabem que os alimentos de baixo índice glicêmico são bons para o controle do diabetes, mas eles não sabem aplicar isso no dia a dia. Eles não têm uma metodologia efetiva para utilizar isso. Mas se você mesmo, sem nenhuma metodologia específica, apenas olhar a tabela de índice glicêmico e começar a escolher os alimentos de baixo índice glicêmico na sua dieta e eliminar os de alto índice glicêmicos e comer de forma moderada os de médio índice glicêmico, você já vai ter uma diabetes mais controlada. Exatamente o que eu falei agora é o que eles chamam de dieta de baixo índice glicêmico padrão. Você corta os alimentos de alto índice glicêmico, come de forma moderada os de médio índice glicêmico e dá preferência aos de baixo índice glicêmico. Isso permite um bom controle glicêmico em estudos. Há muitos estudos mostrando esse tipo de abordagem. Mas a nossa abordagem ela vai muito além disso.
Então, a dieta de baixo índice glicêmico que eu falo para vocês, na verdade eu poderia dizer uma dieta de super baixo índice glicêmico. Isso, e antioxidante. Porque os efeitos são muito melhores do que essa abordagem que eu acabei de falar. É óbvio que eu vou ensinar mais à frente, principalmente para quem deseja ou já tenha comprado o nosso programa completo sobre reversão do diabetes do tipo 2 no nosso app Diabetes Controlada. Se você comprou o nosso app Diabetes Controlada ou algum de nossos livros, o conteúdo vai estar totalmente disponível e completo após essa aula para você dar continuidade e saber aplicar isso no seu cotidiano. Se você ainda não comprou nosso material, eu recomendo que você compre, porque nós vamos ensinar você o como fazer isso na prática do seu dia a dia. Olha que interessante. Até aqui eu só dei informação de aulas. Eu não chamei ninguém para escutar testemunho de nada e meu vídeo já está praticamente chegando ao fim. E tudo que eu fiz para você foi falar de dados científicos sem gerar promessas ou blá, 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 blá. E o que eu quero dizer com isso? Eu espero que você entenda que bons profissionais vão abordar conteúdo e não vão ficar focados em testemunhos. Geralmente eu separo testemunhos para demonstrações curtas, de 3 a 5 minutos, mas eu gosto de fazer isso em vídeos separados. Porque hoje é uma aula e não um sistema de venda de algum tipo de produto meu. E vou mais longe. Vocês sabiam que um dos maiores segredos do meu programa funcionar e eu ter 100% de alunos satisfeitos no controle glicêmico, com até 70% de alunos com a diabetes revertida, o que é muito maior do que todos os outros trabalhos que eu li anteriores aos meus, é porque eu tenho um processo diferenciado. Eu tenho aulas particulares. Se você quer melhorar alguma coisa na sua vida de forma mais rápida, direta e assertiva, procurem profissionais que dão suporte particular. Porque eles vão poder dizer a você o passo a passo no seu dia a dia e ajustá-los para você. Como professor particular, eu posso ver o seu dia a dia e lhe educar de forma adequada a fazer o que é certo. Eu posso ver os seus erros e lhe dar informação direta para que você acerte. Quando você faz as coisas certas, de forma supervisionada, você terá maiores resultados. Muitos dos meus alunos têm resultados altos e de alta consistência já na primeira semana. Por isso eu posso dizer a você que eu atingi 70% de alunos com a diabetes revertida. Olhando para a questão da reversão da diabetes, para não gerar em você uma expectativa falsa, quem são os alunos que têm a maior tendência de ter a diabetes revertida? Ou seja, eliminar, inclusive, o uso de medicação. Muitas pessoas falam, falam promessas que às vezes eu vejo na internet, alguns outros profissionais falando, que eu duvido muito que aquilo seja real. O que realmente é real, o que realmente acontece é que pré-diabéticos têm praticamente 100% de chances de terem a diabetes revertidas se fizerem o que é certo. Mesmo os programas ruins de outros profissionais que eu vi podem permitir você ter uma pré-diabetes revertida. Pré-diabetes você consegue reverter simplesmente fazendo exercício regular todos os dias. Se você daí do grupo só tem pré-diabetes, se você fizer muito exercício, você consegue reverter. Porém, a má notícia é que não é uma reversão definitiva, porque você vai continuar gerando uma agressão e a sua resistência insulínica vai estar aumentando. Você vai normalizar a glicemia, mas vai continuar gerando picos glicêmicos altos, e os danos dos picos glicêmicos altos que provocam diabetes vão continuar ocorrendo. Então, os marcadores vão estar normalizados, mas o que causa o problema não. Mas o que eu quero dizer é, pré-diabetes é fácil de ser revertida. Nenhum aluno meu com pré-diabetes deixou de ter a diabetes revertida. Diabetes do tipo 2, na fase inicial, que são os primeiros 3 anos, com o uso da medicação da metformina nas doses iniciais, eu tenho mais de 90% dos meus alunos com a diabetes também revertido. Só que aí o que modifica é o prazo. O prazo para quem tem diabetes do tipo 2 nessa fase varia de 3 meses a 1 ano. Dificilmente passa de 1 ano para ter a diabetes revertida. Eu não tenho 100% de alunos com a diabetes revertida, porque nem 100% dos alunos têm disposição para seguir tudo à risca o que eu ensino. Mas todos os meus alunos que seguiram tudo à risca, que conseguiram manter o padrão por longo tempo, acima de 3 meses, tiveram a diabetes revertida. Mas mesmo aqueles 10% que faltou desse grupo que não teve a diabetes revertida,
eles tiveram a diabetes muito controlada e estão super felizes com os resultados obtidos. Ou seja, pararam de ter complicações, não tem mais os sintomas negativos da diabetes e a glicemia está com a glicação muito próxima à pré-diabetes. Na verdade, a grande maioria deles que não teve a reversão completa, agora tem padrões de pré-diabetes. Então, o que eu espero de cada aluno que fizer nesse padrão de diabetes que eu falei agora, é ter a maioria diabetes revertida e uma minoria se tornar pré-diabéticos. Ou seja, ter marcações de pré-diabetes. E agora vem a parte que já não é tão alegria assim. Quando você já utiliza sulfonilureia, ou seja, estimulante da insulina, a sua diabetes já está muito mais descontrolada. O seu dano, lembra que eu falei lá no começo da aula sobre o pâncreas mais desgastado, as células com mais resistência. O que nós conseguimos geralmente, dentro do prazo de 1 ano, é trazer esse tipo de pessoa para não precisar mais dessas medicações estimulantes da insulina. Alguns que usam insulina ainda na fase inicial das doses conseguem eliminar o uso da insulina, porque na verdade eles têm função ainda do pâncreas ativa para poder eliminar o uso da insulina, mas eles estão com a dieta errada, então precisa da insulina para ajudar a regular. Eles conseguem largar a insulina logo nos primeiros meses. E logo, com um prazo maior, eles conseguem inclusive reduzir ou até mesmo eliminar o uso dessas medicações mais pesadas para o estímulo da insulina endógena. Então ele consegue reduzir o uso de medicação e conseguem ficar com apenas o uso da metformina, que é o medicamento inicial, que começa a ser usado geralmente para quem tem pré-diabetes ou diabetes na fase inicial. Após 1 ano, uma grande parte desse grupo, eu ainda tenho que fazer uma estatística mais adequada, porque é um grupo pequeno, então eu não quero gerar falsas esperanças, eles conseguem ter pré-diabetes, ou seja, ter padrões de pré-diabetes na hemoglobina glicada e usar a mesma medicação de pré-diabéticos e viver como pessoas pré-diabéticas. Mas lembre-se, mesmo os casos mais complexos, que são a diabetes com uso maior de insulina e já com complicações, conseguimos trazer um melhor controle glicêmico em pouco tempo. Dentro de 1 mês, a glicemia se torna mais controlada e a pessoa passa a ter uma vida mais saudável e feliz. Então eu tenho 100% de alunos felizes e mais saudáveis e até 70% de alunos com a diabetes revertida no quadro geral. Espero que isso tenha lhe animado. Tudo que eu falei eu posso lhe garantir na prática. Eu dou uma garantia sobre esses resultados. Se você quiser ser meu aluno no particular, isso vai ser garantido. Eu divido em 3 etapas o processo da minha garantia. Primeiro, eu provo que não há uma elevação alta glicêmica, ou seja, o baixo pico glicêmico, logo nos primeiros dias, geralmente na primeira refeição. Consigo provar a redução da glicemia em jejum. Você vai ter uma redução da sua glicemia em jejum. A sua média glicêmica vai cair. Isso ocorre dentro de 21 dias no máximo, normalmente na primeira semana. E em terceiro, esse sempre com 3 meses, a sua hemoglobina glicada vai ficar melhor, vai ficar mais baixa. Não importa o padrão diabético que você se encontre, esses 3 efeitos vão ocorrer, só que obviamente em valores diferentes, porque cada pessoa é diferente e o seu corpo, por ser diferente e estar em estado diferente, vão ter respostas diferentes. Mas o padrão é uma melhora no controle glicêmico. Isso tudo eu prometo, e se minha promessa não se cumprir em uma das etapas, eu devolvo o dinheiro de volta dos meus alunos. Sabe quantas vezes eu precisei devolver até hoje? Nenhuma. Todos os alunos que seguiram o programa e fizeram corretamente tiveram esses resultados, porque isso é fisiologicamente compatível com o programa. É cientificamente comprovado tudo aquilo que eu falei e, por ser comprovado, vai funcionar. Espero que tenham gostado, espero que se animem em ser meus alunos, espero que tenham entendido a aula. Eu dei muito conteúdo hoje, muito mais do que na aula passada. Eu abordei basicamente 2 temas e espero que vocês tenham gostado da abordagem para se tornarem meus alunos. Eu faço diversas promoções. Quando eu disser para vocês que eu estou fazendo alguma promoção, realmente eu estou fazendo promoção. Eu não estou jogando conversa fiada fora. Então, quando eu disser alguma promoção, espero que levem a sério. E eu espero conseguir captá-los para os meus alunos particulares. Se você não tiver condições financeiras para ser meu aluno particular, que compre o material ou pelo menos assista essas aulas que eu dou gratuito várias e várias vezes e tire um bom proveito. Até a próxima aula e muito obrigado por me assistir até aqui. Espero que em breve você seja um aluno com a diabetes
revertida. Tchau e até a próxima aula.